Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula, a nossa segunda aula do nosso evento Descomplicando a Biomecânica na Podologia. Eu sou Janaína Bortoli, sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica e ajudo podólogas a realizarem a avaliação biomecânica do pé e tornozelo do absoluto zero, entregando assim um resultado mais assertivo e sendo referência, então, na sua área. E hoje, então, nós vamos entrar na nossa segunda aula, né? Nosso segundo encontro, onde nós vamos juntos desvendar esse universo da biomecânica na podologia. Mas antes da gente iniciar a segunda aula, eu quero agradecer imensamente a todas as mensagens, a todas as manifestações que nós tivemos, estamos tendo nas nossas redes sociais, né, que não param de chegar, e isso, para mim, eu sempre falo que é extremamente gratificante, né, e isso que alimenta essa vontade que eu tenho de entregar, né, esse conteúdo de qualidade, de excelência, para a área da podologia, como a gente vem fazendo, né? Como a gente vem fazendo já há alguns anos. Alguns anos a gente vem fazendo isso. Agora, né, dando voz a esse projeto, então, do Descomplicando a Biomecânica na Podologia. Então, assim, ó, o meu muito obrigado a todos os podólogos, todo mundo que está, assim, de todos os lugares do Brasil. Cidades que eu nem conhecia, que eu passei a conhecer agora, com a podologia, né, com imenso movimento, né, que a gente está tendo aí na biomecânica da podologia. Então, assim, ó, muito obrigada, muito grata realmente a todos os feedbacks, e isso me alimenta, tá? Para que a gente siga ainda mais juntas nesse projeto. Então, nosso primeiro encontro, né? Quem não assistiu a primeira aula, eu indico que vá lá, né? Vai estar no ar ainda o link, não vai estar para sempre, mas eu vou pedir para a equipe deixar ainda o link, vai estar aqui embaixo, para quem não assistiu a nossa primeira aula, voltar lá, né? E pegar alguns pontos que são importantes para que a gente possa dar continuidade à nossa linha de raciocínio, né? E é o que a gente vem falando sobre a biomecânica, então, na podologia, o que a gente vem construindo, né? Nessa temática da biomecânica na podologia. Mas eu vou entrar, então, com relembrar, tá? Alguns pontos da primeira aula que são extremamente importantes, que fiquem bem vivos, né? No nosso segundo encontro de hoje. Hoje nós vamos ter um pouco mais de conteúdo técnico, tá? Na nossa primeira aula a gente fez uma introdução, mas hoje é mais conteúdo técnico. A segunda e terceira aula são mais técnicas, então a gente vai relembrar alguns pontos da nossa primeira aula. Então, a primeira questão que nós conversamos foi a história, a procedência desse método, né? Descomplicando a biomecânica. Por quê? Para que vocês entendam que não é uma ideia tirada de um livro único, né? Ou uma ideia que surgiu agora há pouco tempo. Isso é um conhecimento de 18 anos, né, de prática, minha prática clínica, né, dentro do laboratório, é o que eu faço no meu dia a dia há 18 anos, mas o mais importante, nada tirado da minha cabeça, tudo com base extremamente científica. Então, nós unimos, né, o que tem de ciência mais atual, né, que fala em biomecânica, bases científicas biomecânicas, com aquilo que a gente já vem vivendo no dia a dia há 18 anos da biomecânica, né? Então, a gente reuniu isso tudo e aí criamos o projeto Descomplicando a Biomecânica na Podologia. Foi um desafio que eu aceitei, né, que já tinha sido colocado por alguns professores e alguns podólogos há alguns anos, e eu vinha relutando, então a gente colocou isso no papel. Então, é a união daquilo que a gente vive já há 18 anos com aquilo que a ciência nos traz, né? Sabendo que nos últimos anos nós tivemos toda uma desconstrução de algumas bases bem importantes, né, em que a nossa área da avaliação, da biomecânica, da postura foi construída, né?
Então, para vocês terem uma ideia, toda a base que eu construí quando eu me formei há 20 anos atrás, a gente teve que se remodelar, porque muita coisa mudou, e mudou drasticamente, né? Então, o que vocês estão recebendo aqui, o que vocês vão receber nessa semana, é o que nós temos de realmente mais atual, né? No que diz respeito à biomecânica, às patologias, né? Que estão relacionadas à biomecânica e à função e ao movimento, tá? Então, isso é muito importante que fique bem claro que não é nada tirado aqui da minha cabeça, tudo com muita base científica. Falamos também na história da biomecânica, que é um assunto que atualmente ele virou, né, moda, mas que na verdade é um assunto que desde o século XI, né, já se falava nisso, Da Vinci, né, quem não conhece as escrituras, os desenhos de Da Vinci sobre o corpo humano, né, então era uma visão muito mais observacional, porque não se tinha, né, os equipamentos, enfim, as comprovações científicas que se tem hoje, mas o movimento, o entendimento, o estudo do movimento humano, ele é algo extremamente antigo, não é nada de novo, né? Então, nós estamos falando sobre um assunto que já se fala há muito tempo, mas agora sim com comprovações e com técnicas e com ferramentas que nos ajudam a quantificar, né, e a ter certeza daquilo que estamos falando. Falamos das 4 áreas que envolvem a biomecânica, então qualquer instrumentação, qualquer teste que nós formos fazer em biomecânica tem que estar, né, incluído nessas 4 áreas, então quem não assistiu a primeira aula, volta lá para reviver isso, tá? Falamos da complexidade do corpo humano, e isso é algo que nós vamos falar sempre, né, que o ser humano, nós brigamos o tempo todo para estar em pé, o nosso sistema briga o tempo todo para estar em pé, né? É um empilhamento. Quem já viu algumas aulas minhas, né? Eu mostro o Teobaldo, que é o nosso esqueletinho aqui da clínica, eu mostro o empilhamento ósseo, um monte de pecinhas, né? Sendo que elas estão estruturadas, né? Envoltas por um esqueleto miofacial, né? O que é o miofacial? É o que envolve tendão, músculo, fáscia, né? Em cima de uma base também pequena, que é o pé, contra a gravidade. Então, é uma arte nós estarmos em pé e nos movimentarmos, né, com tanta perfeição como isso acontece. Então, é uma estrutura, né, é um ambiente que propicia algumas compensações, alguns desequilíbrios, e o que nós vamos falar muito, pessoal, é que nem toda compensação, nem todo desequilíbrio é ruim. E isso é algo muito importante que vocês vão ver a importância que esse conceito tem no âmbito técnico, comercial, empresarial, tá? Então, isso fecha com aquilo que eu falei, que muitas coisas mudaram desde a época que eu me formei nesses conceitos, né, de avaliação, de mecânica, de postura, e um dos principais conceitos, né, e é o que tem de mais recente na ciência, é que nem toda compensação é ruim, nem todo desequilíbrio é ruim, e nem tudo que está tortinho tem que ser alinhado. Então, talvez isso tenha sido um dos principais mudanças nesse conceito de avaliação biomecânica, e que é o que nós temos de mais atual, mas que ele não é muito seguido. Por quê? Porque é um conceito que não é muito agradável comercialmente, né? Porque a patologia, a doença, ela vende. Então, é um item que nós falamos na primeira aula, nós vamos falar na segunda aula, e sempre nós vamos relembrar isso, tá? Porque é muito importante e faz toda a diferença hoje no posicionamento, né? De um profissional e até mesmo de uma empresa que lida com saúde, que lida com reabilitação, que lida com patologias como a fisioterapia, como a podologia, como a medicina. Então, adaptação ruim, né? Ou compensação ruim é aquela que dói. Janaína, mas então nem tudo que é tortinho, nem tudo que está fora do eixo tem que ser alinhado?
nem tudo. Então, nós vamos falar muito sobre isso, né? Que nós vamos avaliar, nós vamos quantificar, mas a questão da falta de função e dor do paciente são dois aspectos muito importantes, que vão ser extremamente relevantes na hora de nós decidirmos, né? Tratamentos, né? E direções clínicas. Nesse momento, né, nós vamos estar trabalhando muito, né, acordando em vocês o olhar biomecânico e o raciocínio, porque muito, né, da avaliação biomecânica, ela acontece como uma engrenagem. Então, uma informação alimenta a outra. Então, é muito importante que a gente passe a treinar o nosso olhar, o nosso raciocínio, o nosso entendimento sobre o movimento. Falamos também da descentralização, né, na área da saúde, em que há um tempo atrás, o profissional que era diretamente procurado era o médico, né? E que dentro da evolução das outras áreas da saúde, outros profissionais vêm sendo procurados também, né? Para resolver certos aspectos. Em relação ao pé, principalmente aqui no Brasil, nós não temos uma área que tenha se apossado dos conhecimentos sobre o pé, né, e tornozelo. E muitas vezes o podólogo acaba sendo o profissional mais correlacionado e ligado a essas patologias. Então, muitas vezes, e isso está se tornando cada vez mais frequente, é que o podólogo seja procurado, né? E que muitas situações caiam, né, nos consultórios e clínicas de podologia para que o paciente receba alguma explicação sobre isso, né? Isso porque essa relação, né, com o paciente, ela é muito mais acessível muitas vezes, é o profissional que está perto, é um profissional que tem uma frequência de atendimento e é um profissional que estabelece uma confiança muito grande com o paciente, né? Então, é muito frequente que a podologia, muitas vezes a fisioterapia, o profissional da podologia e da físio, né, o educador físico, essas outras áreas correlacionadas à medicina tenham esse contato maior, né, esse contato, essa acessibilidade maior em relação ao paciente. Então, profissionais da podologia têm que estar preparados, né, para receber esse tipo de paciente, porque essa é uma situação que vai ser cada vez mais comum nos consultórios de podologia. Falamos também, né, que eu sempre digo que a minha relação com a podologia não é recente, não é nada, né, de poucos anos. Nós começamos isso há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a ministrar uma disciplina de avaliação de marcha em um curso aqui do Sul, né, um curso que formava podólogos, e ali começou a surgir, então, uma relação que vem crescendo cada vez mais, e que nesses anos nós trocamos muitas informações, ou aqui na clínica, com muitos grupos de alunos, né? Esse laboratório muitas vezes virou sala de aula para receber grupos de 15, 20 alunos, ou eu indo também nas instituições e levando essa prática da biomecânica, né? Então, hoje eu estou aqui cumprindo aquilo que eu prometi, né, para muitos professores e muitos alunos, que era estar trazendo, então, um pouco mais sobre a biomecânica, né, e trazendo para a podologia, né? Então, todo esse conteúdo que a gente está vendo é um conteúdo que é aplicado totalmente à área da podologia, tá? Então, nessa segunda aula, a gente vai fazer uma breve revisão sobre anatomia e cinesiologia, tá? Porque é extremamente importante que nós tenhamos isso vivo. E, Janaína, mas é muito básico. Muitas vezes não é. O pé é uma estrutura que, assim como a mão, né, é uma estrutura muito rica em estruturas ósseas, estruturas musculares. Então, talvez isso seja algo que a gente tenha que, muitas vezes, estar revivendo no nosso dia a dia, como profissional, que a nossa rotina clínica acaba nos engolindo muitas vezes e nos tirando, né? Nos
tirando daquele raciocínio, muitas vezes básico, né, da anatomia e da cinesiologia, que são duas áreas extremamente importantes para a gente embasar o nosso raciocínio e a gente partir para entender, né, esse olhar biomecânico. Por último, nós vamos falar um pouco sobre ferramentas, né, tendo acesso, que o podólogo tem acesso hoje para realizar esse processo de avaliação biomecânica, em qualquer lugar que esteja. Nós não vamos falar especificamente sobre equipamentos robustos, porque o objetivo realmente do nosso projeto é mostrar que nós temos ferramentas hoje, ferramentas científicas, né, como testes, como questionários, em que o podólogo, o profissional, não só da podologia, mas pode estar aplicando esses testes e, a partir desses testes, ter uma resposta científica validada sobre o comportamento biomecânico desse paciente e entregar essas informações para esse paciente, né? Que é muito importante que nós entendamos a nossa posição em educação em saúde para esse paciente. Então, muitas vezes, essa sala, ela vira também uma sala de aula para o paciente, para que ele entenda, né, qual é o processo de um joanete, de formação de um joanete, qual o processo de alguma tendinite que ele tenha em alguma estrutura do pé, né, ou um neuroma de Morton, uma calosidade. Então, ele tem que entender de onde vem, né? Então, esse processo de educação em calçados, né? É importante que o paciente entenda como funciona. Então, nós temos, além de uma responsabilidade na questão de saúde, nós temos uma responsabilidade educativa em relação a esses pacientes. Então, é importante que você acompanhe, né, essa aula até o final, né, que a gente possa estar junto até o final dessa aula e que a gente possa estar construindo, então, o raciocínio dessa segunda aula. Muito importante agora que a gente relembre esse ponto que nós falamos na primeira aula. Deixem de desculpas, não tenhamos mais desculpas para que a gente inicie esse processo de estudo, para que a gente pare um pouquinho, né? E entenda que estudar e parar um pouquinho no seu tempo, na sua rotina, parar, estudar, entender novas áreas é extremamente importante para a nossa transformação, para o nosso avanço, né? Como profissionais. Então, desculpas que muitas vezes nós colocamos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, como não tenho tempo, Janaína, para parar e estudar sobre biomecânica, não tenho dinheiro, não tive bases de biomecânica na minha faculdade, não entendo nada de biomecânica, é muito difícil. Eu tenho medo, Janaína, de realizar, né, uma avaliação, eu não tenho essa confiança de entregar isso para o paciente, né? Tudo isso foram relatos que eu ouvi de muitos colegas da podologia e que nessas 3 aulas nós vamos desconstruir tudo isso, tá? Eu vou estar junto, vou segurar a tua mão para que a gente possa desconstruir, que você possa sim aprender sobre biomecânica, possa passar essa informação para esse paciente, possa fazer com que esse conteúdo tenha uma influência positiva no seu dia a dia, na sua dinâmica clínica do dia a dia. Vamos lá, então? Então, prepara papel e caneta que a gente vai entrar agora no nosso conteúdo. Vamos iniciar, então, pessoal, por aquilo que muitos alunos acham, né? Até mais chato, mais enfadonho de estudar, né? Que é a nossa base, que é a anatomia. Anatomia, e depois nós vamos passar pela cinesiologia, tá? O que é importante, eu acho que isso afirma também a autoridade do profissional, né? Nós temos que ter o domínio sobre as estruturas que nós estamos tratando, né? Então, um profissional que trata as disfunções do pé, né? Ele tem que ter domínio sobre as estruturas que ele está tocando, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa autoridade no momento do atendimento, né? E não dizer mais, o dedinho pequenininho, o dedinho grande, esse ossinho aqui do pé, não.
né? É falar realmente as estruturas, né? O cuboide, o navicular, o hálux, o metatarso, o médio pé, né? Até para que se a gente vá trocar também informação com outros colegas sobre aquele paciente, é importante que nós estejamos dominando, né, o nome daquelas estruturas. Então, a partir de hoje, nós vamos falar né? O pé ele tem três áreas, né? Três regiões: antepé, médio pé e retropé. Na região do antepé, nós temos as cabeças, né? Nós temos os metatarsos e as cabeças dos metatarsos e as falanges, né? É uma região mais frágil, né? Onde se encontra ali o apoio, né? Aqui da frente do pé, onde se apresenta ali um arco transverso anterior, que é um arco extremamente importante, nós vamos ver um pouquinho além, né? Então, é uma estrutura mais frágil, né? Onde nós temos os metatarsos, as cabeças e as falanges. O médio pé já é uma estrutura onde nós temos vários ossos pequenininhos ali reunidos, né? E onde também nós temos duas articulações bem importantes para a área da podologia, né? Lisfranc e Chopard. Então, onde nós temos, principalmente quem trabalha com pé diabético, né? Tem uma relação muito grande com essas duas articulações, né? E ali nós temos 5 ossinhos no meio do pé, né? Os cuneiformes, o navicular, que é o mais interno, né? Para dentro ali, e o cuboide, que é um ossinho mais lateral, bem no meio do pé. No retropé, nós temos duas estruturas bem sólidas, né, bem estáveis, que são dois ossos que eles estão diretamente ligados à tíbia, né, que recebe toda a carga, né, toda o peso que vem das estruturas recai sobre a tíbia, que vem no talos, vem no calcâneo e que separa, né, distribui para o restante do pé. Então, antepé, médio pé, retropé. No médio pé, nós temos mais para dentro, medial, né? O navicular e o cuneiforme medial. Na lateral, nós temos ali o cuboide, né? E o cuneiforme lateral. Então, isso a gente vai relembrar vários ossinhos, porque esses ossinhos, muitos deles, estão diretamente ligados a alguns testes que a gente vai fazer, né? Então, ossinhos como navicular, talos, cabeça dos metatarsos, vai ficar cada vez mais íntimo para vocês, né? Essas estruturas, e tem que ser, né? Quando nós falamos, por exemplo, que o paciente tem uma calosidade importante aqui no meio, ó, uma calosidade importante na cabeça do segundo, do terceiro, do quarto metatarso, uma calosidade no hálux, né? Medialmente, internamente. Então, tudo isso a gente tem que aprender esse conceito, né? Do medial, do lateral, aprender, né? Para aqueles que passaram um pouquinho mais batidos sobre isso na faculdade, né? E relembrar para aqueles profissionais que já viram, mas deixaram um pouquinho de lado por causa da correria do dia a dia, né? Então, são termos importantes para que a gente, como eu disse, né, afirme nossa autoridade em relação ali ao paciente, ao atendimento, e para que a gente tenha uma boa troca, né, com outros profissionais, né, no mesmo nível, né? Eu recebo encaminhamentos de podólogos maravilhosos, né? Onde eu consigo entender exatamente tudo que o paciente, né? O que ele quer me passar sobre aquele paciente, e em termos técnicos muito bem escritos, né? Então, isso é muito bom, eu acho que isso faz bem, né, para a equipe multidisciplinar, e para o paciente ele se sente mais seguro também. Bom, pessoal, cinesiologia. Eu acredito que vocês não tenham tido um aprofundamento muito, né, grande sobre a cinesiologia na faculdade. É uma área que áreas como a fisioterapia, como a educação física, acabam estudando um pouquinho mais, porque é a função muscular. Janaína, mas por que você está falando em cinesiologia para podologia? Porque é extremamente importante, tem uma relação muito grande com muitas patologias que vocês tratam. Porque o pé, gente, do tornozelo para baixo, eu não vou nem falar agora do tornozelo para cima, né? Que são os músculos extrínsecos, né? Que passam por fora, ultrapassam o tornozelo. Eu vou falar só nos músculos intrínsecos do tornozelo para baixo.
nós temos 4 camadas musculares. Então, assim, o pé, como vocês viram, né? Na figura anterior, é uma estrutura extremamente rica, né? Em ossos, são 26. Então, uma estrutura muito rica em ossos, ligamentos, né? E também em musculatura, né? Então, isso é algo que eu mostro direto para os pacientes, isso para que eles entendam a riqueza, né, que o pé como estrutura tem em relação a estruturas miofaciais, né? Miofacial é tudo que envolve músculo, fáscia, tendão, ligamento, tecidos moles, tá? Nós vamos nos referir a miofacial. Então, esses músculos pequenininhos aqui são eles que determinam toda a ação do pé, né? Dedos para abrir, fechar, né? Estender, fletir. Quem faz isso é a musculatura que gera essa ação. Então é importante, claro, nós não precisamos saber exatamente os nomezinhos, né? Os lumbricais, os interósseos, enfim, não precisamos plantares exatamente os músculos, mas nós temos que entender que eles existem e nós temos que entender as funções dos grupos musculares, né? Não precisa saber individualmente, mas os grupos musculares. Por exemplo, nós temos que entender que nós temos 4 camadas, né? Nas 2 primeiras camadas, as mais externas, né? São camadas que estabilizam muito os arcos do pé, né? Que nós vamos ver na próxima figura, né? São as camadas mais externas, que têm uma relação direta com a estrutura de arco do pé. As camadas mais profundas, né? Já tem uma relação mais direta com o arco transverso ali e com a estabilização do pé, né? Então, é importante, nós temos 4 camadas de músculos do tornozelo para baixo. Então, a área que vai estudar a função muscular é a cinesiologia. E isso é muito importante porque nós temos músculos que passam pela panturrilha, músculos que passam pela frente da canela, pelo lado da canela, que tem uma relação direta com o pé, que tem uma relação direta do porquê aquele paciente faz um joanete, um hallux valgo, do porquê aquele paciente coloca muita carga nos metatarsos, né? Do porquê aquele paciente faz aquela calosidade medial no arco, enfim. Pés diabéticos, funções de pés diabéticos, então, assim, nós temos que saber, sim, que os músculos existem e nós temos que saber a função dos grupos musculares, que é nisso que a gente entra. Claro que quem quiser entrar mais a fundo e saber, né, cada músculozinho, bacana, mas nós temos que entender que ele existe, a função que cada grupo tem e como isso, né, entra no nosso dia a dia de atendimento e na relação com as patologias, tá? Então, o arco, a partir de hoje, o arco, aquele cabo do pé, né? A partir de hoje ele vai ter um outro nome para vocês, tá? O arco do pé e toda a estrutura ali, né, que envolve a elevação ali do médio pé, ela tem um nome, é a abóboda plantar. E vocês podem pensar, eu quero que a partir de hoje vocês imaginem a parte, né, de baixo do pé, ali, que envolve o arco. Eu não quero mais que vocês imaginem como se fosse só um arco lateral, uma curva do pé. Não, porque essa área, ela é tridimensional. Eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês imaginem a parte de baixo do pé e comparem com o teto de uma igreja, por exemplo, tá? Que ela vai ter um formato todo arredondado, né? Uma abóboda plantar, né? Então, por quê? Porque esse embaixo do pé é tridimensional, não é só essa curva, nós temos 3 arcos, né? Que compõem essa parte oca do pé, né? Que é uma região que tem uma ligação muito direta com membros inferiores, né? Então, com toda a questão de posicionamento dos metatarsos, então o médio pé, que é a região responsável por grande parte dos arcos, tem uma responsabilidade muito grande
no que diz respeito, influencia muito o retropé e o antepé, tá? Então, a partir de hoje, nós vamos nos referir, né, ao arco plantar, enfim, como uma abóboda plantar, tá? E pensando sempre os mais antigos, né? Os mais antigos que lembram do Fusca, né? Então, é exatamente aquela visão de teto, tá? Então, essa visão tridimensional. Claro que cada vez mais a gente vem tendo alterações dessa estrutura, né, do pé como um todo, porque o homem moderno, né, ele vem cada vez mais usando pouco essa musculatura toda aqui, né, tanto a que fica só dentro do pé e aquela que ultrapassa o tornozelo. Cada vez mais o homem moderno vem utilizando mais calçados, vem se exercitando, né, menos, vem caminhando menos, e essa musculatura vem sendo cada vez menos usada, né? Então, quando eu acabo usando menos aquela musculatura, eu tenho menos informação, eu tenho menos estabilização, né? Muito porque este homem moderno está cada vez mais usando calçados mais cedo, né? Então, esse pé acaba mais suscetível às informações que vêm de fora, né? É um pé que não reage tanto, porque ele não tem tanta estabilização, força muscular para isso, né? Então, é um pé que acaba cedendo muito, né? A questão dos calçados. Ainda bem que na atualidade, né, que agora cada vez mais as pessoas estão aderindo aos calçados mais confortáveis, né? As mulheres estão abrindo mão dos calçados mais sociais, mais bicudos, né? Enfim, então aderindo direto ao uso do tênis, né? Que permite que o pé fique mais livre, né? E não se molde tanto. Porque um pé fraco, né? Que não tem muita ação muscular, se ele estiver dentro de uma caixinha fechadinha e com composições muito apertadas e bicudas, ele pode vir sim a se moldar mais, né, em relação àquela estrutura que ele está dentro, tá? Então, isso está diretamente, a diminuição, né, da função muscular do pé está diretamente relacionada à questão do homem moderno, que vem cada vez usando calçados mais cedos e usando mais calçados, né? Nossas crianças hoje, ou infelizmente estão sentadas em frente ao computador, com o celular, né, sem ação muscular, e quando saem para fazer atividade, geralmente elas estão de tênis. Então, é uma estrutura que vem sendo pouco trabalhada, tá? E isso é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque tem uma relação muito grande com as patologias. Ah, Janaína, mas então o ideal é que todo mundo caminhe mais descalço? Sim e não. Sim, porque nós precisamos que essa estrutura, ó, como na figura aqui, tenha a experiência de pisar, né, em solos que são irregulares, enfim, para ela ser trabalhada. Por outro lado, se é um pé que já é um pé muito assimétrico, disfuncionado, o fato de ele andar muito em pé, né, de pé descalço, pode gerar um pouco mais de dor. Então, é isso a gente tem que analisar bem, tá? Mas é importante que a gente entenda que a influência, né, da modernidade vem influenciando que o homem use mais calçado, né? A humanidade está usando mais calçado, com isso perdendo um pouco mais de função muscular, com isso tendo mais patologias, disfunções do pé, tá? O que vem salvando um pouquinho é a adesão, né? Enfim, e de grupos etários muito variados, né? Hoje eu tenho pacientes, meninas já usando tênis e senhoras também aderindo aos tênis, né? Então, isso é o que está ainda salvando um pouquinho essa questão do aumento das patologias, tá? Então, patologia clínica ortopédica, ela é diferente de patologia funcional e biomecânica. Então, assim, nós temos que ter as duas visões, tá? Patologia ortopédica clínica é uma visão mais médica clínica, é a visão da patologia em si. Então,
a visão clínica da fasciite, a visão clínica da tendinite, a visão clínica do joanete, né? E nós precisamos de clínicos que entendam da patologia em si, né? Da questão cirúrgica, né? Da questão, enfim, interna, articular, da artrose, enfim. Então, a patologia ortopédica é onde nós temos os nomes, geralmente, das patologias, né? Que vão ser eu chamo de rótulozinhos, né? Fasciite plantar, neuroma de Morton, as calosidades, as onicocriptoses, os traumas nas unhas, as metatarsalgias, e nós vamos dando os nomes das patologias. Mas é importante, muito, muito importante nós entendermos que eu posso ter 10 casos no mesmo dia, tá? De pacientes com trauma na unha. As 10 causas desse trauma vão ser diferentes nesses pacientes. E aí nós vamos identificar qual a causa biomecânica daquela patologia clínica. Tá? Então, são questões totalmente diferentes e que elas precisam acontecer juntas, tá? Então, é importante que nós tenhamos a visão clínica, né, daquele paciente com uma fasciite plantar, né, com trauma na unha, enfim, a visão clínica, né, para saber, é trauma, é fungo, não é? Mas nós temos que ter a visão biomecânica funcional, sim. O porquê que aquele trauma está sendo gerado. Então, são duas visões distintas. E é muito importante que, a partir de agora, vocês entendam que existem essas duas visões. Então, elas não atrapalham, elas não se sobrepõem, né? Nós precisamos da visão médica, sim, mas nós temos que ter a visão mecânica funcional. Então, a nossa função e a função do Descomplicando a Biomecânica, e é o que eu faço hoje no meu dia a dia, é buscar entender se aquela patologia tem uma influência mecânica ou não. Entende? Então, assim, nem todas disfunções de pé dos pacientes vão ter uma influência mecânica. Muitas vezes eu avalio aqui e digo, olha, não é influência mecânica. A tua estrutura, a tua função, o teu pé está zerado, ele não tem culpa de nada. Vamos ter que buscar uma outra causa, um outro caminho para entender a tua patologia clínica, mas não tem causa mecânica. Certo, pessoal, isso é muito importante que a gente entenda. Claro que as disfunções biomecânicas cada vez mais estão influenciando nas patologias, né, do pé e tornozelo, por aquilo que eu falei anteriormente, né? O pé, ele é a base, é a base, né, de uma estrutura que está ali toda empilhada, é a base que tem relação com o solo, né? Então, cada vez mais as pessoas estão usando mais tênis, esse pé está mais fraco, tende a mais tende. Então, mas é importante a gente entender que tem essa diferença. Patologia ortopédica clínica é uma coisa e uma disfunção, uma patologia funcional é outra, tá? E nós vamos, claro que para falar de uma nós vamos ter que falar em outra, mas é importante que os profissionais entendam cada vez mais, e essa é a nossa briga, dos motivos biomecânicos e até quanto a biomecânica do paciente está influenciando naquela patologia ou não. E aí, falando, né, em patologia, nós vamos ter várias que a gente vê que cada vez mais, né, elas têm influências mecânicas e a ciência vem nos mostrando, os estudos vem nos mostrando que essas patologias têm, né, joanetes, por exemplo. Nós vamos avançar um pouquinho, né, no terceiro módulo, e quem continuar, né, estudando a biomecânica na podologia vai entender que o joanete tem uma influência mecânica muito grande. Claro, tem toda uma questão de gênero, ele acomete muito mais as mulheres do que os homens, ele tem um componente genético muito grande, né? Então, uma família de mulheres que tem joanete, né? A minha avó tem joanete, a minha mãe tem, é muito provável que eu tenha. Né? Então, o joanete ele tem que ser observado, porque até um certo ponto, né, de crescimento, né, de desvio, de assimetria, realmente só cirurgicamente para poder corrigir. Então, a gente tem que atacar, né,
ele antes de ele evoluir tanto, e ele tem um componente, sim, mecânico funcional, né? Então, mulheres que muitas vezes tendem mais aos joelhinhos em valgo, né? E a pronar mais o pé, deixar o pé mais para dentro, tem uma tendência maior também a desenvolver joanetes, tá? Mas cada paciente com o diagnóstico clínico de joanete, nós vamos ter que buscar a causa. E a causa pode ser diferente para cada mulher, né? E homens também têm, mas em uma menor quantidade. Então, a patologia clínica é o joanete, tá? O nosso objetivo é buscar a causa funcional biomecânica que está gerando o joanete naquela pessoa, tá? Metatarsalgias, o que é isso? Metatarsalgia é um grande balaio, onde nós vamos colocar ali todas as dores, desconfortos que acontecem na região da cabeça dos metatarsos, tá? Então, nós vamos ter várias disfunções aí. E metatarsalgia, grande parte das vezes, é alteração mecânica, tá? Então, pode ser genético? Pode. Os pés muito cavos, né? Os pés muito cavos, que tem muito apoio na frente e atrás, né? Mas a gente viu lá na anatomia que aqui na frente são ossos mais frágeis, não são ossos feitos para ter tanta carga, tanto peso, né? Então, acaba quando o paciente coloca muita carga aqui em cima, sofrem, a cabeça dos metatarsos sofrem, né? Mas metatarsalgia é um grande balaio. Vamos ter que entender de que forma mecânica, né, aquele paciente está disfuncionando para gerar dor na cabeça dos metas. Eu posso ter 20 pacientes num dia para avaliar com diagnóstico clínico de metatarsalgia. As 20 causas podem ser diferentes. E é isso que é apaixonante em biomecânica, porque nós não temos uma receita de bolo, né? Nós temos os estudos que nos dão um caminho, nos mostram, mas cada paciente vai desenvolver, cada estrutura, a sua estratégia para se manter em equilíbrio. Lembra? A nossa briga, a briga do ser humano para se manter em pé, cada pessoa vai desenvolver a sua estratégia, né? As onicocriptoses, eu demorei um tempão para conseguir falar tranquilo. Onicocriptoses. Gente, também, claro que pacientes que tendem, né, a ter um desvio, uma tendência mais medial para dentro do pé, e o hálux, né, hálux não é dedão, ele gira um pouquinho mais internamente, né, comprime mais, né, esse bordo medial aqui do dedão, acaba atrapalhando, né, o direcionamento de crescimento da unha, né, e aí o podólogo profissional vai ali, coloca a órtesezinha, né, para afastar, vai lá e quebra a órtesezinha, né, o paciente quebra, vai lá, troca, quebra de novo. É porque possivelmente existe o componente mecânico, fazendo com que o hálux gire, né, e rompendo a barreira daquela órtesezinha, né. Granulomas, a gente tem atendido muitos casos de granulomas que não conseguem evoluir porque o paciente tem alteração, né, no posicionamento do pé, né? Então, o podólogo tira, trata, o paciente fica em pé, volta no posicionamento, volta o granuloma, né? A partir do momento que identifica essa disfunção, reposiciona o pé, né, o granuloma já consegue ter uma cicatrização, já consegue evoluir muito mais. Traumas em unha, muito, muito frequente. Quantas vezes, né, pacientes indicados por dermatologistas, enfim, né, ou muitos podólogos, faz teste para fungo e usa medicação e usa e não melhora, porque grande parte das vezes não é fungo, existe um componente mecânico que está gerando trauma constante naquela unha. Enquanto nós não identificarmos o componente mecânico e estudarmos qual estratégia a gente vai usar para reposicionar, essa unha vai continuar em trauma, tá? Calosidades, nem se fala, né? O ideal é que o pé tenha uma distribuição de pressão, né? Nós tenhamos na base uma distribuição de pressão que não gere picos de pressão para não gerar calosidade. O ideal é que o paciente não tenha calosidades. Então, a calosidade, muito importante,
ela é sinal de que existe picos de pressão. Nós temos que avaliar e entender em qual momento, qual estrutura está disfuncionando, que está fazendo com que o pé gere aquele pico de pressão naquela região, tá? Então, todas essas patologias clínicas aqui, ou muitas outras, né? Eu trouxe só alguns exemplos para vocês, elas podem sim ter um componente muito grande mecânico. Então, vocês vejam que é o nosso dia a dia, né? Então, daí a importância tão grande do profissional da podologia entender, né, o fator mecânico para estar vendo se aquilo tem uma influência ou não no seu paciente, né? Porque possivelmente, se tiver uma influência mecânica, o trabalho da podologia não vai evoluir, né? Então, o paciente vai estacionar sem evolução, até o momento que se identifique e se trate, né? Esse aspecto mecânico funcional. Então, pessoal, com essa breve revisão, né, sobre anatomia, sobre a cinesiologia, né, que vocês viram hoje, que é a ciência que estuda a função muscular, a gente passa a entender que o entendimento dessas duas áreas é fundamental para que a gente comece, né, a entender a disfunção mecânica que gera a patologia naquele paciente, né, que como a gente viu, cada paciente vai ter a sua estratégia, né? Ele pode ter o mesmo rótulo de patologia clínica, mas a estratégia vai ser diferente para cada um. E a gente tem que entender isso para poder tratar, para poder entender, né, de que forma a gente vai intervir naquele caso, né? E a partir daí que entra a biomecânica e entra as ferramentas de avaliação, né? Para que a gente possa entender, possa chegar a um diagnóstico funcional, nós precisamos de ferramentas, né? De testes que nos auxiliem para isso. Então, esse é o objetivo desse projeto Descomplicando a Biomecânica na Podologia, porque a ideia é descomplicar no sentido de não trazer ferramentas robustas, caras, que tenham um grande investimento e que fique inacessível para o profissional, né? É trazer realmente a solução com ferramentas e testes que capacitem o profissional para que ele possa ter esse diagnóstico funcional, né, desse paciente, da mesma forma como se tivesse, né, um grande equipamento, né? Então, todo mundo me pergunta muito sobre a baropodometria, né, que é aquele equipamento, a plataforma sensorizada que mede as pressões plantares. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Claro que seria o ideal que todos os profissionais tivessem um baropodômetro, mas é um investimento, né, que a gente tem que se preparar para que isso aconteça. E o mais importante, não adianta termos equipamentos, né, grandes, né, estruturas enormes, se nós não sabemos realizar aquilo que tem de básico, né, que é o mais importante, que é o raciocínio, que é o entendimento, que é fazer essa engrenagem desse raciocínio funcionar, tá? Então, não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então, o que nós precisamos e o que vai diferenciar esse profissional é o quanto ele domina a questão do raciocínio, do entendimento biomecânico, para que ele chegue no final, no entendimento, né, saber como aquela patologia está acometendo aquele paciente. Certo, pessoal? Então, a nossa terceira aula está vindo aí, mas é muito importante que você primeiro volte nessa aula aqui, ela vai ficar gravada por um tempo, vai ficar disponível. É importante que você volte, anote, estude, né? Para que você possa entender a nossa terceira aula, onde nós vamos estar entrando no mapa da avaliação biomecânica. Eu vou estar mostrando para você o passo a passo, né, que eu realizo aqui e que eu quero ensinar para que vocês realizem também, para que a gente consiga ter essa visão da disfunção biomecânica. Mas para isso nós precisamos entender o que foi falado hoje, o que foi falado na primeira aula, para que esse mapa fique muito claro para a gente e para que a gente comece a fazer a nossa cabeça, né? Pensar, olhar para a biomecânica, olhar para a função, né, daquele paciente. Vocês vão ver que
é um pensamento, né? É uma forma de raciocínio que a partir do momento que a gente treinar, né? Vocês vão ser profissionais que já vão ter um olhar diferente, um olhar biomecânico, um olhar dinâmico, né? E as ferramentas vão estar ali para ajudar, né, a gente a, a comprovar, quantificar, né? Nós precisamos disso. A biomecânica precisa da quantificação. Ela já foi só observacional lá atrás, né? Onde só se olhava e se achava. Hoje nós precisamos olhar, raciocinar, mas precisamos de equipamentos, né? Testes, questionários, né? Equipamentos que não precisam ser estruturados, mas que nos ajudem a comprovar e a mostrar aquilo que nós estamos vendo para o paciente, né? Para que ele entenda também esse processo. A partir do momento que o paciente entende, né? Esse processo, ele adere muito mais a qualquer tratamento, né? Que seja proposto. Ali nós vamos ter um aliado muito grande. E além do que, né? Que é um dos meus objetivos, que você, né, com a avaliação, né, com a nossa avaliação biomecânica, você tenha mais um produto para oferecer para esse paciente. Então, dentro da sua clínica, seu consultório, enfim, né, além de ser um profissional que tem essa visão diferenciada, você pode vender o produto, a avaliação, né, como um outro produto da sua clínica. Até porque a avaliação, né, o mapa que nós vamos ver na próxima aula, o ideal sempre é que essa avaliação seja feita toda ao mesmo tempo, né? Então, que seja retirado um momento, 1 hora, é o que eu uso hoje, né? Eu uso no mínimo 1 hora para avaliar, para fazer aquele mapa, né, com o paciente. Então, esse momento é o momento que eu tenho para fazer esse raciocínio. Então, o ideal é que quando a gente inicie, né, treinando a avaliação biomecânica na nossa vida, no dia a dia, a gente não faça isso em pedaços. Hoje eu vou aplicar tal teste, amanhã eu vou olhar tal coisa. Não, porque nós precisamos de uma engrenagem, nós precisamos que esse raciocínio, né, ele seja contínuo. Então, precisamos que seja no momento determinado. Ó, neste momento, nós vamos realizar a sua avaliação biomecânica, né? Então, o paciente vai estar preparado para aquilo ali e todo o nosso pensamento, né, a nossa energia, nosso raciocínio vai estar separado para aquilo ali também. Certo, pessoal? Então, fiquem ligados no nosso grupo do WhatsApp, que é ali que a gente vai se comunicar, tá? Por ali que nós vamos estar falando e vocês vão estar sabendo das novidades e dos conteúdos também que eu quero estar dividindo um pouquinho com vocês, tá? Então, revisem essa aula, estudem, fiquem de olho no grupo do WhatsApp, que a terceira aula já está vindo aí, certo? Grande beijo para vocês e bons estudos!